Nesse quarto domingo do Advento, já nas iminências da celebração do Natal, nós somos apresentados a uma justa posição de imagens, né, entre a primeira leitura e o Evangelho. Na primeira leitura, a profecia, não, que está contida no livro de Miqueias, na profecia de Miqueias: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, a profecia de Miqueias, proferida 8 séculos antes de Cristo, insere, dentro das verdades que nós temos conhecimento na Antiga Aliança sobre a preparação do Messias, insere uma informação nova. Aquele que viria, a sua origem remonta desde a eternidade, é assim que começa o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Para falar sobre a pré-existência da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Filho que se encarnou. E assim a profecia de Miqueias diz: aquele que dominará em Israel vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Primeira informação. E depois virá de Belém de Éfrata, pequenina entre as cidades de Judá, entre os 1000 povoados de Judá, quer dizer, dos territórios não que pertenciam à tribo de Judá. Belém pequenina, Belém esquecida, Belém chamada a cidade de Davi também, né? É dali que ia sair a luz que ilumina todo homem. Está aí a profecia 8 séculos antes do nascimento de Nosso Senhor. Quer dizer, nós olhamos assim para um horizonte então de pequenez, de singeleza, como é Belém, não? De escondimento, por que não dizer também de humildade. É a cidade de Belém na profecia de Miqueias que nós acabávamos de ouvir na primeira leitura. No Evangelho, a Virgem Maria, né? Pequena também, humilde, aquela que foi, no entanto, saudada pelo anjo Gabriel como a cheia de graça, aquela que encontrou graça aos olhos de Deus. Quer dizer, esse prodígio maravilhoso, né, da providência de Deus, que a amou e a agraciou mais do que todas as criaturas juntas, desde toda a eternidade, para ser a mãe do seu filho. Essa que é saudada dessa forma pelo anjo, no entanto, é profundamente humilde, simples, né? Depois, é a continuação do Evangelho que nós não escutamos hoje, mas é a continuação imediata, são os versículos imediatamente posteriores. Nossa Senhora prorrompe no hino de ação de graças, dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra, exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a minha pequenez, porque Ele olhou para a minha humildade. O poderoso é forte, é santo, né? Fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. Quer dizer, Maria, que é esse prodígio da graça de Deus, no entanto é pequenina, uma moça de um vilarejo que sequer estava presente nos mapas da época, que é o vilarejo de Nazaré. Foi ela quem recebeu a revelação do anjo, da parte de Deus, dizendo e pedindo o seu consentimento para que a salvação entrasse no mundo. Como agrada a Deus, né, meus caros, a humildade. Como agrada a Deus a simplicidade, a abertura obediente, né, do nosso coração, da nossa vida para Ele. É assim que Nossa Senhora canta. Ele agracia e eleva esses assim, que são esses pobres em espírito, que se depõem diante dEle com essas disposições. Ele eleva os humildes, destrona os poderosos. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Quer dizer, Deus encontra lugar para ser grande e poderoso nas almas simples, não? Nas almas pequenas. Tudo isso que a profecia de Miqueias dizia sobre a cidade de Belém, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel, cuja origem vem de tempos remotos, desde os tempos da eternidade.
Tudo isso que é verdade sobre a cidade de Belém é verdade sobre a Virgem Maria. De ti há de sair aquele que dominará em Israel, aquele cuja origem é eterna, não? O Filho do Altíssimo. Tu, pequenina, tu, humilde, tu, que, no entanto, és a agraciada, a cheia de graça. É desse espírito, inclusive, de despojamento, de humildade, de obediência, que nós escutamos na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus. Nós escutamos uma meditação sobre o modo, né? As palavras, servindo-nos das palavras do Salmo, as palavras com as quais o Verbo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entra no mundo. Né? E nós ouvimos assim: ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Nós que tantas vezes meditamos já sobre o sim de Maria, não? O faça-se de Maria, a anunciação do anjo, estamos aqui na carta aos Hebreus hoje diante do sim do Verbo, não? Do sim do Filho para a encarnação. Tu formaste-me um corpo e eu disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade. Não? E assim, desse sim também, dessa obediência do Filho, desse despojamento do Filho, Senhor do céu e da terra, Deus soberano de todas as coisas, por meio de quem todas elas foram feitas, Deus se esvazia, portanto, da sua glória e se esconde, se deixa encontrar numa natureza humana em tudo semelhante à nossa, menos no pecado, gerada do ventre santíssimo, virginal, da Virgem Maria. É um pouco da história, não? E das verdades contidas nas leituras que nós ouvimos, já que nós estamos assim às vésperas da solenidade do Natal. Mas vamos olhar para duas frases ainda do Evangelho para tirar delas algumas considerações para a nossa vida, não? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, é a exclamação de Isabel, não? Que não à toa é o modo como nós saudamos a Virgem Maria a cada dia nas Ave-Marias. A primeira parte, né, da Ave Maria é sempre esta: não? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É a saudação do anjo Gabriel. Não? Bendita sois vós entre as mulheres, não? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É a saudação de Isabel. Não? Dizer, a primeira parte da Ave Maria é profundamente evangélica, não quer dizer, brota da revelação de Deus contida nos Evangelhos. Nós a saudamos cada dia, manifestando a nossa admiração, o nosso reconhecimento por ela que foi escolhida dentre todas as mulheres, desde todos os séculos, e agraciada por Deus para ser a mãe de Deus. A vontade da salvação de Deus para nós quis depender, né, do sim dessa menina, dessa jovem, do sim livre e obediente de Maria. Toda a graça do céu para nós, toda a graça de Deus para nós, que é o Filho Jesus Cristo, é a vida que ilumina, é a luz que ilumina todo homem, é a vida do alto que veio nos fecundar. Bom, toda a graça do céu para nós, que é o Filho, nos veio por essa porta, que é a Virgem Maria. Por isso nós a chamamos Ianua Coeli, porta do céu. Bom, é por essa sua dignidade, é por essa sua adesão a Deus, que nós, cada um de nós que fomos feitos filhos de Deus, no único Filho Jesus, nós somos batizados, não? Aqui vamos com duas famílias cujos filhos serão batizados logo depois da missa. Vai batizar significa imergir, não mergulhar. Cada um de nós que foi imerso, mergulhado no mistério de Jesus Redentor, cada um de nós que, portanto, passou a ser filho de Deus no Filho Jesus, por causa dele, o é também filho de Deus pela mediação materna da Santíssima Virgem Maria. O Filho de Deus é filho de Maria. E nós, se somos filhos de Deus no Filho Jesus, somos filhos de Maria também.
não pode ter a Deus por Pai, não dizia o São Luís Maria Grignon de Montfort, lá no Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem Maria, não pode ter a Deus por Pai aquele que não tem, né, a Virgem por mãe. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador. Não? E assim é que Isabel exclama: bendita és tu, bendita porque acreditaste, como no último versículo do Evangelho, mas bendita por causa do fruto do teu ventre, né? Porque foi por causa dele que ela recebeu todas as graças, né? Que foi pensada e querida e agraciada por Deus para ser mãe de Deus, que foi preservada do pecado original, que é cheia da graça, que foi virgem antes, durante e após o parto, a sua virgindade perpétua, e depois assunta ao céu. Não são os 4 dogmas que a Igreja proclamou a respeito da Virgem Maria, que não resumem todas as verdades em que nós cremos a respeito da Virgem Maria. Mas o ponto é, bendita em todos esses aspectos, com todas essas graças, por causa de Jesus, por causa do Filho. Não nos cansemos, de saudá-la, de venerá-la a cada dia nas nossas Ave-Marias. O fruto do ventre de Maria, que diz Isabel, não? É justamente o fruto que trouxe a vida ao mundo. E, nesse sentido, vai em contraste absoluto com aquele fruto do qual fala o livro do Gênesis, que é o fruto que foi tomado por Eva, não pego por Eva, o fruto que nos trouxe perdição, pecado. O fruto bendito das entranhas de Maria, do seio de Maria, trouxe a vida ao mundo inteiro. E lá onde Eva reteve para si, lá onde Eva apanhou, tomou egoísmo, sereis como deuses, orgulho, na tentação da serpente, lá no pecado original, lá onde Eva tomou, Maria entregou. Diz o Evangelho de São João, estava de pé a mãe junto da cruz do seu filho, entregando também numa árvore, num madeiro, um fruto precioso, um fruto pendente dela, que não é fruto de perdição, como aquele fruto do qual fala o relato do pecado original, mas é o fruto da redenção de todos os homens. Dizer, Maria é a nova Eva, e nós vamos escutar sobre isso no prefácio da missa de hoje, logo antes da oração eucarística, abrindo a oração eucarística. Depois diz Santa Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Do meu Senhor, não? Kyrios. Ou no hebraico, Adonai. Quem participou das catequeses paroquiais esses dias, a respeito das antífonas do Ó, lembra-se que no segundo dia, no dia 18 de dezembro, nós tratamos sobre essa verdade, ó Adonai, ó Kyrios, ó Senhor. Quem não tiver participado, depois tem a curiosidade de acessar lá o canal da paróquia no YouTube, porque a catequese foi gravada. Mas o ponto é, quem participou e aqueles que verão depois essa catequese, terão a oportunidade de considerar como esse título é importante no Antigo Testamento. Como é a palavra que os judeus utilizavam para invocar, para pronunciar o nome de Deus, que revelado a Moisés era impronunciável, então adaptaram uma outra palavra, é o hebraico Adonai, Senhor, para não pronunciarem o nome de Deus. Pois bem, é esse título Adonai que é traduzido no Novo Testamento como Kyrios, Jesus é Senhor. É esse que está na boca de Isabel hoje. De onde posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E ela faz 2 atos de fé movida pelo Espírito Santo. O primeiro é de reconhecer que ela é mãe, ou seja, que ela está grávida, quando nenhum sinal absolutamente na sua fisionomia, no seu corpo, dá mostras disso ainda. Ela logo que recebeu a saudação do anjo e logo que consentiu com a encarnação do Verbo, se pôs a caminho. Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa, a uma cidade da Judéia. Quer dizer, a gravidez não era aparente. E, no entanto, Isabel a saúda como mãe. E depois reconhece e confessa a identidade daquele que está sendo gerado nela. A mãe do meu Senhor, movida do Espírito Santo. Quantas coisas ainda poderíamos comentar? Esse evangelho é muito rico. A santificação de São João Batista, a relação de Nossa Senhora nesse evangelho com a Arca da Aliança,
né, com o relato da transposição, né, da Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, que está lá em 2 Samuel 6. Mas nada disso é o foco desse nosso quarto domingo do Advento. E por isso, terminando essa homilia, vamos nos colocar, cada um de nós, dentro do Evangelho que nós ouvimos hoje. Cada um de nós hoje, não, de pensar que Deus, no seu Filho Jesus Cristo, encarnado no seio de Maria, quis mostrar-se a nosso caminho, quer dizer, direcionado para nós, apressado, não pressuroso, inquieto, por comunicar a sua graça, por comunicar a sua salvação, junto da sua mãe, por mediação da sua mãe, trazendo alegria, paz, profusão do Espírito Santo e comunhão com Deus. Tudo isso que nós ouvimos no Evangelho, Isabel e João Batista exultando de alegria no Espírito Santo. Meus caros, Deus quer visitar-nos, né? Deus quer e está batendo à porta do nosso coração. É aquele texto tão conhecido do Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém me abre, eu entrarei e farei refeição com ele, e eu e o Pai faremos nele a nossa morada. Deus vem até nós, não? Esse é o mistério que nós estamos prestes a considerar no Natal e a celebrar com alegria. Deus veio ao nosso encontro, Deus tomou a iniciativa de revelar-se a nós e de depois fazer-se um de nós, bem unido a nós, para ser nosso Redentor, para ser nosso Senhor, nosso amigo. Cada um de nós devia sentir dentro da própria alma nesse domingo esse convite, não, a ser visitado nesse Natal, a ser visitado nesse domingo, mas ao longo da vida também, visitado pela graça do Filho Jesus, visitado pela sua palavra, visitado por uma reforma de vida que venha em tradução da obediência aos seus mandamentos, visitado em espírito de humildade, de simplicidade, de abertura. Como nós considerávamos logo no início da homilia sobre o coração e a alma, né, da Virgem Maria. A Virgem, porque se colocou assim, ela que foi visitada por Deus, porque se colocou assim, começou a gerar no seu ventre o Filho de Deus, o nosso Salvador. Cada um de nós, visitados pela graça de Deus, na sua palavra, nas Escrituras, na tradição da igreja, no governo da igreja, na celebração dos sacramentos, que são a graça de Deus dispensada até nós, cada um de nós que é visitado por Deus dia após dia, está chamado também a produzir fruto. O fruto do ventre da Virgem Maria é um fruto bendito, é Jesus, nossa salvação, é Jesus, nosso Salvador. Cada um de nós está chamado a ir gerando na própria vida, né, correspondendo à graça de Deus, mas com o empenho também da própria liberdade, a ir gerando Jesus Cristo, né? Nós somos pensados e queridos por Deus para sermos conformes à imagem do seu Filho, santos e irrepreensíveis no amor, diz São Paulo aos Efésios. Quer dizer, o caminho, a trajetória da nossa vida nesse mundo é o da conformação da nossa vida à vida do Filho Jesus, aos sentimentos do Filho Jesus. Nós estamos chamados a dar bom fruto, de conversão, de vida nova, de obediência a Deus, de abertura a Deus. Nós faremos isso seguindo o Filho pelo caminho, pela escola de Maria. Né? A mãe e o filho estão hoje numa espécie de peregrinação, não? Eles vão em viagem até Isabel e João Batista. Na noite do Natal nós veremos também a Sagrada Família em peregrinação, né? Passando de hospedaria em hospedaria, buscando lugar para eles. Diferença grande do que nós ouvimos no Evangelho de hoje, não? Da abertura, da alegria em Isabel, em João Batista, que acolhem a visita de Jesus, a graça de Deus e da sua mãe. Que diferença entre essa atmosfera espiritual e aquela rejeição que está descrita de forma simples no Evangelho de São Lucas, quando diz, não tinha lugar para eles na hospedaria. Como será o nosso coração, hein? Digo, tudo bem, ao longo deste Natal, para este Natal, mas ao longo da vida, como será, né, o nosso coração e a nossa disposição interior? Disposição de abertura, de docilidade a Deus, de aqueles que vão encontrando alegria, exultação, paz e comunhão com Deus, pela visita da graça de Deus dentro de nós, como Isabel, como João Batista, ou
Ou vamos ser aqueles que desprezam a Deus, né? E o deixam distante, e o deixam ir nascer em outro lugar, porque não tem lugar para o seu reino dentro de nós, não? Para a sua presença em nós. Nós queremos pedir hoje à Virgem Maria, nossa mãe, que nos ajude, ela que preparou o seu coração, ela em cujo ventre foi sendo gerado o autor da vida, ela nos ajude também nesses últimos dias do Advento a prepararmos a nossa alma e a dispormos bem a nossa vida ao longo de toda a nossa trajetória para irmos acolhendo a graça de Deus por meio do nosso Salvador e a ir dando bons frutos, né? À semelhança e em consequência do fruto bendito do seu ventre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.